Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 45. O título desta passagem é a parábola do servo vigilante, mas a partir do verso 45 diz assim: Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém. Esta passagem que fala do servo vigilante é intrigante. Jesus já está deixando claro com esta palavra, penso eu, e é o que nós temos visto no dia a dia, que haveriam pessoas que mesmo depois de conhecer a plenitude do seu poder sobre a terra, ainda assim se desviariam dos seus conceitos. Estarrecedor, incrível, fantástico, extraordinário. Como é que as pessoas não reconhecem o que eram antes de Cristo e tudo aquilo que elas se tornaram depois de Cristo? Tem pessoas que são curadas de enfermidades que os levariam à sepultura, e ainda assim elas dão as costas para Jesus Cristo. Eu fico impressionado com isso. O ser humano, ele tem uma atrofia na sua mente tão terrível, como Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, que o diabo cegou o entendimento. Isso é uma realidade tão terrível, irmãos, que nós temos que orar pela nossa mente e pela mente dos outros. Existem dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados do maligno? São palavras, somente palavras que saem pela boca dos seres humanos e atingem os sentimentos dos outros e traumatiza. Esses são os dardos inflamados do maligno. E o diabo se utiliza desse sistema, e ele tem ferido as pessoas de uma maneira fantástica. As pessoas estão vivendo como se fossem verdadeiros zumbis sobre a face da terra. Corre, pula, vira cambalhota, sobe escada, desce escada, anda na rua, vai para a praia, joga futebol, joga voleibol, joga ping-pong, faz tudo, trabalha e não percebe que está morto. Quando entra a luz do Evangelho de Jesus Cristo, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, nos deu vida. Esta é a realidade do Evangelho. E mesmo depois de tudo que Deus faz pelo ser humano, ainda assim, o ser humano vem, conforme a parábola, a desviar-se dos caminhos do Senhor. Conheci uma pessoa que desde a infância já era instrumento de Satanás nos terreiros. Essa pessoa um dia conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, e por uma ação que Deus permitiu, começaram a ser expulsos demônios da vida daquele irmão, e no meio da reunião, alguém começou a notar quantos demônios eram expulsos. Um número grande de demônios.
Foi uma operação especial que Deus fez na vida daquele homem, porque se você tiver uma legião de demônios, não importa, você com uma palavra expulsa todos eles de uma vez. Mas ali se deu esse caso. E esse jovem se libertou e se transformou num obreiro de valor na seara do Senhor Jesus, expulsando o demônio, orando pelos enfermos, Deus operando maravilhas pelas mãos desse jovem, e daqui a pouco desviou-se. O que é isso? Isso é um problema, só pode ser um problema na mente do ser humano. Ele não reconhece de onde saiu e aonde estava a instrumentalidade poderosa que a sua vida estava sendo no reino de Deus. Ele não reconhece. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta. Você quer uma unção sobre a sua mente? Que você discirna com clareza o que você era sem Cristo, ou seja, um lixo, e o que você é hoje em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo todo-poderoso. Nós precisamos. Há uma palavra em Colossenses capítulo 3 que ela diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando nós falamos nisso, nós pensamos logo em quê? Na palavra de Deus. É isso que nos traz esperança, não é? Pois deixa eu dizer uma coisa para você. Dia a dia eu trago à memória o lixo que um dia eu fui sem Jesus Cristo. Isso me dá uma força. Isso me dá uma força. Isso me dá um empenho. Isso me dá uma garra. Isso é uma força inigualável. Quando eu lembro, não só o que Jesus fez, tem feito dia a dia na minha vida, mas de onde Ele me resgatou. Eu me pergunto, quem poderia me resgatar? Então isso me dá uma força, porque eu chego à seguinte conclusão: verdadeiramente, só o Senhor é Deus. Então, querido, mas as pessoas vão caminhando, e por mais que Deus opere, elas acabam muitas vezes se desviando. As pessoas se desviam de Jesus, porque não foi mais com a cara do pastor, o pastor disse alguma coisa que não agradou. Se desviam por causa de uma fofoca. Não vou mais na igreja porque aquela irmã que tem lá fala demais, como se Jesus tivesse algum problema a ver com a língua dos outros. E as pessoas estão dando as costas, e daqui a pouco elas vão sentir o peso da sua ação errada, porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, vai ceifar. Não importa, vai ceifar. Irmão, existe um perigo. Sabe qual é o perigo? De você se desviar amanhã. O Deus que vem hoje com as mãos gloriosas para te sustentar e te pegar no colo, é o mesmo Deus que amanhã, Hebreus 12, 29, vai te dizer assim: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O Deus que hoje te exalta, se você se desvia dos estatutos dele, Ele mesmo será o teu algoz lá na frente. É Ele que vai preparar para você a cadeira elétrica, a forca, é Ele que vai preparar 1000 coisas para acabar contigo, porque você zombou do estatuto dele. Vê que o texto de Hebreus, capítulo 6, Hebreus 6,4 diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, o expõem a uma grande desonra. Nós temos que tomar um cuidado muito grande para não nos desviarmos do estatuto de Deus. Jesus já falou, né? Olha, se alguém não crê em mim, eu não julgo, porque as minhas palavras
O julgarão lá no dia do juízo, vão encontrar com ele. Mas, irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que alguém que uma vez foi iluminado, provou o dom do Espírito Santo, provou as virtudes do século vindouro, caiu. O autor de Hebreus está dizendo assim: é impossível esse camarada se levantar de novo. Ele está expondo Cristo à ignomínia, ao vitupério, a uma grande desonra. Vamos analisar se o autor de Hebreus não está correto? Tu está no mundão lá, caído, escravo do diabo, cavalo do diabo, cheio de superstição, medo do boitatá, da mula sem cabeça, do saci pererê, medo de tudo que é barulho que você ouve, oprimido, humilhado. Daqui a pouco vem Jesus com uma mão poderosa, te liberta, faz as cadeias caírem, faz os grilhões romperem, faz as algemas serem esmiuçadas. Aí a Bíblia diz assim: Ele nos transportou para o seio do Filho do seu amor, nos assentou com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Daqui a pouco você vê que tudo ficou para trás, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí o diabo está lá, de cabeça baixa. Jesus entrou com a sua soberania, te revelou a palavra, te resgatou. Aí Jesus está triunfante: resgatei esse. E o diabo está só olhando de canto. Vou fazer o quê, né? Jesus é soberano, ele tem as chaves da morte e do inferno. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Aí daqui a pouco o camaradinha que Jesus derramou o sangue por ele na cruz, sofreu a separação do Pai, Eli, lama sabactani. Daqui a pouco esse camarada dá as costas para Jesus. Aí o diabo vai, levanta os dois olhos e olha para Jesus: agora é minha vez. O que aconteceu? Ele expôs Jesus ao vitupério, a uma grande desonra, a ignomínia. Ele acabou com Jesus. E você acha que Jesus não vai cobrar isso dele? Certamente ele vai cobrar, porque a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Estava oprimido, estava surrado, estava humilhado, não tinha o que comer dentro de casa, tinha dúvida do amanhã. Agora acorda com a geladeira cheia, com certeza de que o amanhã Deus proverá, está na tremenda paz interior. Jesus curou, Jesus restaurou, tirou os traumas, abençoou a mente. Jesus fez uma obra tremenda, curou, deu saúde, fez tudo na vida do camarada. Daqui a pouco ele dá as costas para Jesus. Jesus não vai cobrar dele? Vai. A Bíblia diz assim, quando o espírito sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele anda errante. Ele anda errante. Quando o demônio é expulso da vida do ser humano, ele não tem repouso. Lembra que aqueles suplicaram a Jesus lá em Marcos capítulo 5? Se tu nos expulsa, não deixa a gente ficar andando por aí não, permite pelo menos a gente entrar nos porcos. Aí o camarada é liberto, os demônios ficam vagando. O que eles dizem? Vou voltar para minha casa de onde eu saí. E a Bíblia diz que se eles voltam e acham a casa adornada, arrumada, em condições de que eles voltem e ali se instalem, a Bíblia diz, Jesus Cristo, que não mente, não se engana, declarou que o estágio daquele homem se torna pior do que o anterior, porque aquele demônio que retorna, ele não retorna sozinho, ele retorna com quantos? Com 7 o quê? Piores do que ele. Sabe o que é essa permissão? É Deus. O 7 é o número da perfeição. Deus permite mesmo. Por isso, irmão, a minha oração é essa. Eu espero que seja a tua também. Prefira a morte antes de desviar-se do caminho da verdade. Prefira do fundo do teu coração. Clame a Deus e diga assim: Deus, tu és um Deus vivo e ouve a minha oração. Tem misericórdia de mim. Se amanhã eu tiver que me desviar do teu estatuto, que hoje seja o dia do meu sepultamento. Leve isso a sério, meu irmão. Leve isso muito a sério. Busque isso nas profundezas do teu ser. Homens se desviaram do caminho da verdade e pagaram um preço alto. Homens de Deus. Estou falando do ímpio. O ímpio não se desviou de nada. Temos a nação de Israel que se desviou. A nação de Israel se desviou, como o profeta Oséias 4,6 vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Jesus chega em Israel e diz assim: olha, examine a escritura, João 5,39, vós cuidaste ter nela a vida eterna, então examina, vocês vão ver que elas testificam de mim. Ninguém pode crer em mim aleatoriamente, tem que crer em mim segundo revelam as escrituras.
mas eles não quiseram examinar as Escrituras. Em Mateus 22, 29, Jesus já tinha dito: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles não queriam examinar a Escritura, eles não queriam estudar. Eles estavam muito bem repousados nos seus largos filactérios, as suas franjas alongadas, a mitra escrita santidade ao Senhor, o peitoral de 12 pedras. Eles se achavam os melhores, os mais santões. E Jesus está dizendo assim: vocês não são nada, vocês comem um mosquito e engolem um camelo, vocês não conhecem Bíblia. Aí vem Jesus e vira para aquela figueira que simboliza a nação de Israel e faz o quê? Tu é maldita, nunca mais nasça fruto de ti. Meu irmão, eu vou te perguntar, qual foi a nação, segundo a história, e o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial também revelam isso de uma maneira terrível. Tem livros escritos dessa época que você não consegue ler, eu não vou citar aqui os fatos, senão você ia sair daqui tonto. Mas a nação de Israel, o povo judeu, foi o povo que mais sofreu na face dessa terra. Nem os escravos não sofreram tanto quanto a nação de Israel pereceu pela falta de conhecimento. Nem os escravos, que é uma página negra na história da humanidade, que é uma página negra na história do Brasil, um ser humano escravizando o outro, nem os escravos não pereceram tanto quanto a nação de Israel. Tudo por quê? Porque lhes faltou conhecimento, porque o Senhor falou: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E esqueceu ou não esqueceu? Porque eles se desviaram dos estatutos do Senhor. Deuteronômio dizia: se tu guardares todos os meus estatutos, o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Tu vais sair contra os teus inimigos por um caminho, eles vão fugir de diante de ti por 7. Mas se ao contrário tu não guardares os estatutos, é ao contrário, o teu inimigo vem por um caminho e você foge por 7. Tu vai cair a peste, vai cair a espada, tu vai cair a todos os males da terra. Não haverá pão na tua mesa, os teus currais não serão fartos, os teus celeiros não serão abastecidos. Tudo por quê? Por causa dos estatutos. E estatuto significa conhecimento. Israel pereceu terrivelmente. Temos o rei Saul no cenário da história de Israel. Todos conhecem a história do rei Saul. Ele se desviou. Samuel disse para ele o quê? Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou para que não sejas mais rei. Ele rejeitou a palavra, então ele se desviou da regra que Deus havia estabelecido para a sua vida. Qual foi o fim do rei Saul? Morto sobre a própria espada. Diga para você mesmo: eu tenho que fugir desse mal. Temos que fugir desse mal. Temos que levar Deus a sério como nenhum povo jamais levou. Temos que levar Jesus Cristo, o seu sangue, a sua palavra a sério como nenhuma igreja jamais levou. Temos que ser homens de Deus como ninguém jamais foi na face dessa terra, a ponto de desafiarmos o inferno e todos nos verem de pé. Temos que ser homens de Deus para desafiar o câncer, a lepra, desafiar as balas perdidas e ficarmos de pé e glorificarmos o nosso Deus. Aleluia. Nós temos que ser homens de Deus raros na face desse planeta. Saul foi rejeitado por Deus, mas estava desviado. Só que continuou sentado num trono, vestindo as vestes reais, com as armas reais. Ele tinha a coroa que dizia, todo mundo olhava e o via como rei, mas ele estava desviado e estava reprovado. E por causa dele, todos aqueles que o olhavam ainda como rei, pereceram. Davi também se desviou 2 vezes. A primeira, ele fez o censo. Quando Davi contou o censo, quantos do povo morreram? 70.000 homens morreram, porque Davi deu uma desviadinha de nada, só porque contou o censo, sem Deus mandar. 70.000 homens morreram, a nação pereceu por causa de Davi. E Davi se desviou depois de novo, com Betseba, mandou matar Urias, o marido da mulher com quem ele adulterou, e quis esconder o seu adultério. Pereceu também, não pereceu?
O que o profeta Natan disse? A espada não se apartará mais da sua casa. Ele se desviou uma vez, a nação pereceu. Ele se desviou outra vez, a sua própria casa pereceu. Dali para frente, ruínas, horrores, absurdos aconteceram dentro da família do rei Davi. Eu quero que você vá a 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 17, diz, o contexto aqui são os falsos mestres. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com a concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Palavra de Deus. A visão do apóstolo Pedro aqui é tão terrível quanto a do autor de Hebreus. Um diz que é impossível que seja renovado, e aqui ele está dizendo que, olha, aqueles que conheceram o caminho da justiça, se desviaram, era melhor que não tivessem conhecido. Irmãos, nós vamos analisando o quanto a palavra de Deus é séria e o povo continua perecendo por falta de conhecimento. Você imagina esses textos que nós estamos lendo e deixa passar só de leve na sua mente a procissão das rosas ungidas, dos sabonetes ungidos. O que você acha dessa grande multidão? Estão completamente desviados dos estatutos de Deus, estão zombando, estão escarnecendo do sangue de Cristo, da palavra do testemunho. Vê como a realidade é tão grande, tão dura, tão nua, que se você começar a tentar procurar uma igreja, você começa a achar dificuldade. Não tem mais palavra, não tem mais ensino, não tem mais temor de Deus. Todo mundo está só se dizendo abençoado, abençoado, abençoado. Conquista, conquista e conquista. Não vemos ninguém renunciar nada. Todo mundo quer conquistar. E Jesus está dizendo assim: eu renunciei. Quem vai renunciar agora? João Batista renunciou. Jeremias renunciou. Isaías renunciou. Ezequiel renunciou. Todos os que foram homens de Deus, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, todos renunciaram. E hoje nós vemos uma igreja que todo mundo quer só conquistar. Conquistar para o seu bel prazer, não conquistar para a glória de Deus. Conquistar para ter o seu próprio ninho no alto, não para que Cristo Jesus seja glorificado e almas sejam redimidas. As pessoas querem conquistar para afrontar os outros, para dizer que tem, e não para dizer que só o Senhor é Deus. Elas querem conquistar para si e não para Deus. Estão desviadas dos conceitos do Evangelho. O perigo de se desviar é grande, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Todo dia alguém está tentando puxar o teu tapete. Todo dia alguém está tentando te arrancar do altar de Deus. E se você desgrudar os teus olhos da Escritura, você cai. Lá em 1 Reis capítulo 13 tem a história do profeta desconhecido. Ele se desviou também.
Deus falou assim: olha, vai lá em Betel, profetiza contra o altar. Esse é o sinal. Quando você profetizar, o altar vai se fender de alto a baixo, a cinza que nele está vai cair. Esse é o sinal de Deus. O homem chegou lá: altar, sobre ti se queimarão ossos humanos. E esse é o sinal de Deus. Assim vai acontecer. O altar fendeu, a cinza caiu. Teve um rei que tentou prendê-lo, ficou com a mão ressequida. Ele orou, a mão do homem voltou ao normal. Sinais poderosos, e Deus falou assim: entra por um caminho, sai pelo outro, não come, não bebe nessa cidade, está tudo amaldiçoado aí. Esta era a palavra do Senhor. Alguém foi atrás dele quando ele ia embora, um mentiroso lá, mentiu para ele, dizendo: não, Deus também me apareceu, um anjo de Deus, pode voltar, pode comer, pode beber, pode vir descansar na minha casa. Ele se desviou do estatuto do Senhor, foi lá, comeu, bebeu e se deleitou, descansou. Quando ele está na mesa, o mentiroso, o Espírito Santo vem sobre o mentiroso e diz assim para ele: olha, assim porque ele foi rebelde à palavra do Senhor, o cadáver dele não vai entrar no sepulcro dos pais dele. E ele saiu, foi embora. No meio do caminho, o leão pegou ele, acabou com ele. Leão, Mateus, a palavra do Senhor o matou, porque não era isso que dizia? Vai por um caminho, sai pelo outro, não come nem bebe. Ele foi contrário ao estatuto. A palavra que te dá vida é a mesma palavra que te mata. Que Hebreus 4,12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. A palavra que nos salva é a mesma que nos condena. Por isso eu te incentivo a levar uma vida séria com Deus e ter essa oração, meu irmão: Senhor, que seja hoje o dia do meu sepultamento, mas não amanhã o dia que eu esteja desviado dos teus caminhos. Eu te pergunto, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Você recebeu o poder sobre as enfermidades? Recebeu o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo e nada te causará dano algum? Você recebeu a promessa de que Deus proverá, de que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido? Você recebeu isso do Senhor? Não pode se desviar disso. Ele não vai aceitar que você se desvie. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ele está tratando contigo. Sabe o que Deus preparou para você amanhã? Algo glorioso, se você guardar o estatuto. Mas sabe o que Deus preparou para você amanhã? Algo terrível, se você se desviar do estatuto. Tem muita gente que está desviada, estão comendo, como se diz aí na gíria, né? O pão que o diabo amassou. Eu conheci a declaração de um irmão desviado, né? E ele dizia assim: o ímpio vive melhor do que o crente. Eu entrei logo de sola, irmão. Falei: eu duvido que exista um ímpio na face dessa terra que viva melhor do que eu. Mas o homem desviado, olha a visão dele. Ele já acha que o ímpio vive melhor do que o crente. Eu te pergunto, antes de você conhecer Jesus, você vivia melhor do que o que você vive agora? Não. Então você vê que verdadeiramente o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Irmão, deixa eu dizer outra coisa séria para você. Deus tem na sua vida um chamado ministerial, amém? Quantos estão esperando em Deus a revelação desse dia? Todos, amém? Porque através da sua vida Deus quer que o louvor chegue diante do trono dele. Através da tua vida Deus quer destronar principados e potestades. Através da tua vida Deus quer desfazer as obras do diabo. Deus quer curar os enfermos. Deus quer dar oportunidade às pessoas. Deus quer usar a tua boca como sal da terra, luz do mundo. Deus quer usar o teu corpo como templo do Espírito Santo. Deus quer que você se mova, o Espírito Santo se mova nos teus passos, que fale na tua boca, que cure nas tuas mãos, que te engrandeça e te glorifique. Deus tem preparado um ministério para você. Isso é muito ou é pouco? É muito. A quem muito é dado, por isso você não pode se desviar. Porque se você se desviar, não é o diabo que vai acabar contigo, não. O próprio Deus acaba. Porque você recebeu o Espírito da glória de Deus. Não pode dar as costas para isso.
Ele não vai aceitar. Deus não vai aceitar. Ele não aceitou de Israel. O que vai aceitar da gente? O que nós somos melhores que Israel? Ele não vai aceitar que a gente se desvie do caminho da verdade. Ele vai descer na terra com um chicote mesmo e vai acabar com a gente. Você quer unção de valentia? Você quer unção de ousadia? Você quer que realmente os teus olhos sejam descortinados para compreender as maravilhas da lei de Deus e a tua língua se tornar como a pena de um destro escritor? Você entendeu que Deus precisa